Bom, a última questão que eu escolhi foi a 1200 do Bcrowd aqui. É operações em ABP1. Ela diz o seguinte: Marcelo recebeu como trabalho de algoritmos a tarefa de fazer um programa que implemente uma árvore binária de pesquisa ou busca. O programador deve aceitar os seguintes comandos: IN, insere na árvore binária de pesquisa o elemento N, infixa, lista os elementos já cadastrados segundo o percurso infixo, prefixa, lista os elementos já cadastrados segundo o percurso prefixo, pós-fixa, lista os elementos já cadastrados segundo o percurso pós-fixo. PN, pesquisa se o elemento N existe ou não. A qualquer momento pode-se inserir um elemento, visitar os elementos previamente inseridos na ordem fixa, pré-fixa ou pós-fixa, ou ainda procurar por um elemento na árvore para saber se o elemento existe ou não. A entrada contém N operações, utilizando as letras de A a Z maiúscula ou de A a Z minúscula sobre uma árvore binária de busca que inicialmente se encontra vazia. A primeira linha de entrada contém a inserção de algum elemento. As demais linhas de entrada podem conter quaisquer um dos comandos descritos acima, conforme o exemplo abaixo. O final de entrada é determinado pelo final de arquivo EOF. Observação: considere que não serão inseridos elementos repetidos na árvore. A saída: cada linha de entrada, com exceção das linhas que contêm o comando I, deve-se produzir uma linha de saída. A saída deve ser de acordo com o exemplo fornecido abaixo. Não deve haver espaço em branco após o último caractere de cada linha, caso contrário, sua submissão receberá presentation erro. Aí aqui tem o exemplo de saída. Bom, agora antes de mostrar o código, eu vou explicar um pouco da minha lógica. Primeiramente, tem que ser entendido como funciona uma árvore binária. E aí vamos imaginar aqui, no caso de teste do Bcrowd. O usuário vai digitar primeiramente a letra C, ele vai querer inserir primeiramente a letra C. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar que a minha árvore é vazia, então eu vou criá-la. E como eu crio? Eu atribuo simplesmente, eu aloco a memória e eu atribuo para essa memória, no campo inf, aquele caractere, nesse caso, que está sendo inserido. Então, aqui na minha raiz teria C. E aí, agora vamos imaginar que o usuário vai digitar F. Então, como funciona? Numa árvore binária de busca, os elementos que estão à esquerda são menores do que o que está na raiz. E os elementos que estão à direita são maiores ou iguais do que a raiz. Então, a gente sabe que o F é maior que o C. Então, eu viria para o lado direito e eu iria ver que nesse bloco não existe nenhum elemento. Então, eu posso inserir o F. Agora, o usuário vai digitar A. Então, eu iria fazer essa comparação, iria ver que o A é menor que o C. E os elementos que são menores que o C, ou os elementos que são menores do que está na minha raiz, vai ser inserido à esquerda da minha raiz. Então, aqui teria A. E aí, a última inserção seria o H. Então, eu iria verificar se o H é maior que o C ou menor. Eu veria que o H é maior que o C. Maior ou igual. Aí eu viria para a direita. Só que já existe um elemento aqui. Então, eu faria outra comparação e eu veria que o H é maior que o F. Então, eu iria inserir o H aqui na direita. Bom, esse é o funcionamento de uma árvore binária. Agora, é interessante saber, para montar as funções, como funciona, como se escreve, por exemplo, na forma prefixa, infixa e pós-fixa. Porque assim, vocês, tendo essa ideia, conseguem montar funções recursivas simples para resolver esse problema. Então, como funciona escrever na forma prefixa. Primeiramente, eu acesso o que está na minha raiz, vou para a esquerda e depois vou para a direita. Como funciona na forma infixa? Eu vou para a esquerda, depois venho para a raiz, depois vou para a direita. Como funciona na forma pós-fixa? Eu vou para a esquerda, depois vou para a direita, depois vou para a raiz. Então, com isso, é possível montar essas funções, a prefixa, infixa e pós-fixa, de forma recursiva e de forma simples, inclusive. Então, caso não tenha ficado muito claro, eu vou mostrar agora meu código, que provavelmente vai esclarecer alguma dúvida aqui remanescente. Bom, agora que eu já expliquei a minha lógica, eu irei mostrar o meu código. Eu faço aqui a inclusão de 3 bibliotecas, a stdio.h, a stdlib.h e a string.h. E eu defino o max como 100, tendo 100 de tamanho. Aí eu defino o meu nodo, tendo como campo inf, do tipo caractere, tendo um ponteiro para nodo chamado left, um ponteiro para nodo chamado right e um ponteiro para nodo chamado father. Eu uso o typedef e eu defino arv_b_busca como um ponteiro para nodo.
Aqui eu faço a utilização de variáveis globais. Por quê? Porque fazendo dessa forma, eu facilito na hora de imprimir as minhas strings. Então, qual foi a minha ideia? Eu defini 3 strings aqui, globais, 3 vetores de caracteres, e aí eu defini ambos com o tamanho max. E aí eu fiz isso porque eu vou utilizar do i, do j e do k para causar uma relação entre essas strings. Ou seja, em i eu vou ter o tamanho de pref, em j eu vou ter o tamanho de inf e em k eu vou ter o tamanho de post. E aí note que eu já inicializo elas com o vazio. Bom, agora eu vou explicar aqui a minha função makeTree, que é do tipo void, recebe como parâmetro um ponteiro para nodo e um caractere. Como funciona? Eu vou reservar memória, eu uso malloc para isso e eu reservo memória. Eu preciso que seja reservado uma memória do tamanho nodo. Então é isso que eu faço aqui. Eu verifico se não houve nenhum problema na alocação. Se houve, eu entro nesse if, dou um print e eu dou um exit one. Agora, se por um acaso ocorreu tudo bem, eu simplesmente insiro no campo inf da minha raiz, porque esse elemento que eu estou... como eu não tenho nada na minha árvore, ele aqui é a minha raiz. Então eu insiro na minha raiz, no seu campo inf, o conteúdo de L, o caractere que foi passado como parâmetro. Bom, se eu estou inserindo numa raiz agora, em uma árvore, então os seus campos left, right e father vão ser null. Então eu faço aqui uma atribuição em cascata e eu atribuo para todos esses campos o valor null. Bom, aí eu tenho duas funções que são extremamente parecidas, que é a void setLeft e a void setRight. Ambas vão receber um ponteiro para nodo e um caractere. E aí vai funcionar de forma extremamente parecida. Aqui eu só irei reservar memória para o campo left da minha árvore. E aí eu vejo se não houve problema. Se por acaso houve, eu entro no if e eu dou exit. Então eu vou encerrar o meu programa, caso eu não consiga alocar memória. Caso eu consiga e ocorra tudo bem, então eu vou inserir. Eu estou querendo inserir um elemento à esquerda, então eu vou index y, indexando left no seu campo if e eu simplesmente atribuo para o campo if desse elemento o L, que é o caractere que foi passado como parâmetro. Esse A é o pai desse elemento. Então, eu indexo esse elemento, eu vou até esse elemento, no seu campo father vai ser igual a A. Aí, se eu estou inserindo agora um elemento em uma árvore na esquerda, então ele não vai ter nenhum elemento mais à esquerda do que ele e nem mais à direita do que ele. Então, seus campos left e right vão ser null. Bom, aí eu tenho também a função setRight, que é do tipo void, recebe como parâmetro um ponteiro para nodo e um caractere. Eu reservo memória para o indexando right como alloc. Eu vejo se não houve erro na alocação, se deu, eu dou um exit tree e eu encerro o meu programa. Caso eu tenha conseguido alocar memória, então eu vou para esse campo, indexando right. No campo if, eu simplesmente atribuo o valor que foi me passado como parâmetro, que é o caractere L. Esse A, de forma análoga, vai ser o pai desse elemento. Então, eu vou simplesmente no seu campo father e eu atribuo A. De forma análoga, se eu estou inserindo o elemento à direita, então ele não tem um elemento mais à esquerda do que ele, porque ele está sendo inserido agora. E o seu elemento à direita também não existe. Então, ambos esses campos, o left e o right, vão ser null. Então, a indexando right, indexando left é null, a indexando right é null. Aí agora aqui eu tenho uma função, que é a minha função que transforma a minha árvore numa árvore binária de busca. Ou seja, como funciona? Eu recebo, ela é do tipo void, eu chamo ela de inc underline ele, ela recebe um ponteiro para nodo como parâmetro e um caractere. E eu vejo aqui se esse endereço de memória é null. Porque se for, eu simplesmente chamo a função makeTree e eu crio a árvore. Se por um acaso não for null, então significa que eu já criava. Então eu crio essa variável auxiliar, que é do tipo nodo, e eu chamo de father, ponteiro para nodo, chamado father, e vai receber o meu ponteiro para nodo, que eu recebi como parâmetro. E aí eu vou ter um laço de repetição. Como vai funcionar esse laço de repetição? Aqui eu faço as verificações, porque, como eu já expliquei, se o elemento que eu estou inserindo é menor do que o que eu tenho na minha raiz, então eu vou inseri-lo à esquerda. Ou seja, é isso que eu faço. Eu verifico se o que eu tenho em father indexando inf é maior do que L, porque se for, eu vou inseri-lo na esquerda. Só que tem
A questão de que se já tiver um elemento, eu não vou inserir ali, eu tenho que ir para mais à esquerda. Então, é isso que eu faço. Se por acaso já tiver um elemento ali na esquerda, então o father vai ser igual a father left. Se por acaso, aí, quando aqui for null, quando o father index left for null, então eu insiro, porque significa que não vai ter nenhum elemento ali, então eu posso inserir sem problemas. E é isso que eu faço. Eu utilizo a função setLeft e eu insiro na minha árvore. Bom, o meu else é se por um acaso ele for, se o father index no if, ou seja, o elemento da minha raiz for menor do que o elemento que eu estou recebendo como parâmetro. Então eu vou inserir lá à direita. Então eu faço isso. Só que aí entra no mesmo caso. Se já tiver alguém ali, eu não vou inserir ali. Eu tenho que ir para mais à direita. E é isso que eu faço. Se por um acaso father index no right for diferente de null, então significa que tem um elemento ali e eu vou atribuir para father o que tem father index no right. Quando isso aqui for null, quando esse if for null, eu vou entrar nesse else e eu vou poder inserir esse elemento, porque significa que ali está vazio. E eu tenho esse while 1, porque teoricamente seria para executaria sempre, porque o 1 é sempre verdadeiro, só que tem esses breaks aqui. Então, quando entrasse nesse else, nesses dois else aqui, se entrasse, quando entrar, ele vai dar o break e vai sair do while. Agora eu tenho aqui as funções que eu criei para me facilitarem a minha vida na hora de resolver essa questão. Então, a questão, ela precisa, em algum momento, o usuário pode digitar P e um caractere qualquer. E eu tenho que verificar se esse caractere já não existe na minha árvore. Então, eu faço ela de forma recursiva. Então, eu tenho dois critérios de parada. Quais são? Se a árvore for vazia, eu retorno 0. Ou se, por um acaso, eu encontrar esse caractere na minha árvore. E aí eu retorno 1. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui o if e eu vejo se o que eu tenho na minha raiz é maior do que esse caractere que eu estou recebendo como parâmetro. Porque se for, eu vou buscar à esquerda, porque significa que esse elemento é menor do que o elemento que está na minha raiz. Então, é isso que eu faço. Eu chamo recursivamente busca, eu passo o index left e o L. Se por um acaso se o index left for menor do que L, então eu chamo a função e eu vou para a direita, porque os elementos que são maiores do que o que está na minha raiz está na direita. E é isso que eu faço aqui. Se por um acaso eu encontrar, eu vou entrar nesse if e eu vou retornar 1. Se eu não encontrar, em algum momento vai dar null, o A, e eu vou retornar 0. Bom, eu tenho aqui as funções que eu expliquei, inclusive, antes de mostrar o código, que são a prefixa, infixa e pós-fixa. E elas são muito simples, é simplesmente você pensar em como você escreve algo de forma prefixa, infixa e pós-fixa. Então, como funciona? Eu vejo se eu fiz elas de forma recursiva, então eu vejo se por um acaso A não é null. Então, se A é verdadeiro. Se for, então essa minha string, que eu chamei de pref, que é uma abreviação para prefixa, no campo i, aqui torna-se mais evidente o porquê da declaração do i sendo uma variável global. Porque aqui eu simplesmente incremento, uso o pós-fixado, né? Porque aqui ele vai utilizar o 0, que foi inicializado, vai atribuir o index no if para pref na posição 0 e aí depois eu vou incrementar e aí vai sair 1. Bom, aí é isso que eu faço. Eu acesso o meu campo if, chamo recursivamente pref, passo o index on left e aí eu chamo também novamente pref, passo o index on right. Eu tenho uma função infixa que recebe como parâmetro um ponteiro para node do tipo void e é de forma análoga eu vejo se A não é null. E aí, se não for null, eu chamo recursivamente o infixa, função infixa, passo o index on left, eu atribuo para minha string, agora utilizando o j. Como eu falei, eu associei o i e o j e o k às strings diferentes. Então, aqui o j foi acessado em fixa, eu utilizo o j, passo na minha string infixa, eu atribuo o index no if e eu chamo ela aqui, passando o index on right. Após fixa, vai ser de forma análoga, eu vejo se o A é verdadeiro, é diferente de null. Eu chamo recursivamente a função pós-fixa, passo o index on left, chamo a função pós-fixa novamente, passo o index on right. E a minha função post na posição K, e olha que eu estou de forma análoga, utilizando o K++ aqui, eu atribuo o index no if. Aí eu tenho uma função para printar as minhas strings, que como funciona? Ela recebe como parâmetro a string, e aí eu tenho uma variável declarada aqui, localmente, essa função, que é o z. Eu inicializo ele nesse for com o 0. Enquanto s
na posição Z for verdadeiro, ou seja, enquanto ele for, a minha string for diferente do /0, eu vou incrementar o Z. E aí eu tenho esse if aqui. Basicamente, essa função é só printar minha string. Esse if aqui é só para ficar de acordo com o bcrowd. Então, porque se eu tiver um elemento, então não tem por que ter espaço. Então é isso que eu faço aqui. Aí eu uso esse if. Mas é só basicamente printar a string. E aí eu dou um printf /n para ficar de acordo com o bcrowd. Bom, agora eu irei explicar a minha main. Na minha main eu tenho essa variável chamada count, inicializada com 0, que é do tipo inteiro. Eu tenho um vetor de caracteres com 8 caracteres válidos e o /0. E eu tenho esse caractere C. Eu tenho aqui a declaração também de uma árvore, que é do tipo arv _b busca, que eu declarei, que chamei ela de arv. E aí eu tenho esse while, que é o programa deve ser executado enquanto for diferente de end of file. E é isso que eu faço. Enquanto for diferente de end of file, eu vou entrar nesse while. E aí eu tenho essa função strcmp, que retorna a diferença entre duas strings. Então eu nego essa função e eu verifico se por um acaso resultou então em 0, ou seja, se as strings são iguais, eu nego 0 e eu entro nesses ifs. Por quê? Porque o usuário vai poder digitar i, pré-fixa, infixa, pós-fixa ou p. E é isso. E eu utilizo a strcmp para verificar isso. Então, se ele digitou i, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar nesse if e eu vou ler. Significa que ele quer inserir um caractere na minha árvore. Então eu vou ler que caractere que ele quer inserir. E aí eu tenho esse count. Por que eu declarei o count? Porque eu preciso do count para ver se é a primeira vez que entra nesse if. Porque se for, eu vou chamar a função makeTree e eu vou criar minha árvore. E aí quando eu faço isso, eu incremento o count. E aí depois não vai entrar mais nesse if, vai entrar apenas nesse else, que vai ser chamar a minha função underline ele. E eu vou inserir os caracteres na minha árvore. Que essa é a função que transforma a minha árvore binária numa árvore binária de busca. Bom, se por um acaso ele não entrou nesse if, eu vou verificar se ele digitou pré-fixa. Então, eu faço a mesma coisa, usar strcmp, eu nego, porque ele retorna a diferença. Se for 0, eu entro. E aí, se eu entrar, eu vou chamar a função pré-fixa. Eu vou utilizar a minha função pré-fixa, vou passar a minha árvore. Então, vou organizar na minha string essa árvore de forma prefixa e eu vou printar essa string e aí eu zero o i. Bom, se por um acaso eu não entrar nesse if, eu vou ver se ele digitou em fixa. Se ele tiver digitado em fixa, então eu vou organizar vou passar a minha árvore, vou chamar a função em fixa e aí eu vou printar a minha string em fixa, que é inf, e eu zero o j. Se ele não entrar nesse if, eu vou ver se ele digitou pós-fixa. Se ele tiver digitado pós-fixa, eu vou usar a minha função pós-fixa. Então eu vou ter na minha string pós-fixa a árvore na forma pós-fixa. E aí eu simplesmente printo a minha string pós-posf, que é uma abreviação para pós-fixa, e eu zero o meu k. Se por um acaso ele não entrou em nenhum desses ifs, desses if ou desses else ifs, vai ser o else, ou seja, ele digitou p. Então ele quer ver se aquele caractere existe na árvore ou não. Então, ele digitou p, então vou entrar nesse else. Vou escanear que caractere é esse que ele quer ver se existe ou não na minha árvore. E eu faço a verificação utilizando a função busca. E aí, se por um acaso busca for 1, significa que esse caractere que ele digitou existe na minha árvore. Então, é isso que eu faço. Eu entro nesse if e eu printo que esse caractere lá, que ele digitou, que é o C, existe. Se não, eu vou printar que ele não existe. Então, é basicamente assim que funciona a minha main. E aí, agora eu vou enviar esse código no bcrowd para ver se vai ser aceito. Então, aqui no bcrowd eu vou enviar o código para ver se vai ser aceito. E aí, foi aceito.